Fala, povo de Deus, tudo na paz com vocês. Recebi um vídeo e eu queria transmitir ele junto com vocês para a gente analisar e meditar um pouco na palavra de Deus. Esse é o meu, o seu, o nosso canal, Papirando a Bíblia, com o pastor Luiz Carlos. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 16, 17 e o 18 da palavra de Deus. Vai lá, dá uma carreirinha, pega a tua Bíblia, deixa o teu like, teu joinha, ativa o sininho para que você receba as notificações quando nós fizermos outro vídeo para meditarmos um pouco na palavra de Deus, e compartilha para que esses vídeos cheguem a um bom número de pessoas para a gente evangelizar, não é assim? Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17 e 18 diz assim a palavra de Deus: e fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Meus amados irmãos e meus queridos que nos assistem nesse momento, na última quarta-feira, Emmanuel Macron, que alguns teólogos aí diz que esse homem é o anticristo, não é? Só está faltando se manifestar. E para alguns que também criticam muito a teoria da conspiração, essa passagem ela me chama muita atenção, e se a gente for comparar o texto bíblico com a geopolítica, nós vamos entender que Emmanuel Macron ele foi eleito, presidente da França com um percentual muito acima da sua concorrente, 660,6%. Ele foi eleito presidente da França. E Emmanuel Macron, ele vai e decreta esta lei. Eu vou botar o vídeo para que vocês vejam, e um debate, entre alguns sábios que entendem um pouco mais de geopolítica. É que, meus irmãos, eu gostaria de meditar junto com vocês, pois o versículo 16 diz assim: e faz com que todos, pequenos e grandes, não importa a sua estatura, ricos e pobres, ou rico ou pobre, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Para a gente entrar em qualquer estabelecimento comercial, em shoppings, em mercados, em banco, é aferida agora a nossa temperatura corporal. Um rapaz vem com aquelas pistolas, de aferir temperatura, ou coloca na nossa fronte, nossa testa, ou na mão direita. E agora, Emmanuel Macron, na última quarta-feira, ele baixa um decreto e o Senado já aprova, mas a população francesa não aprova, de que para entrar em qualquer estabelecimento comercial você vai ter que ter um QR Code, que é o passaporte sanitário. É justamente o que a Bíblia ela está dizendo, irmão. Ou seja, a implantação do sistema da besta, do sistema do anticristo, já está aí. Apenas está nos acostumando, a oferecer a nossa mão para que seja aferida a temperatura corporal ou a nossa testa. Para você que está aí, dizendo, não, isso é teoria da conspiração, isso aí é
É intriga da oposição? Oh, meus amados, desperta tu que dorme, diz a palavra de Deus. Porque o meu inimigo, o seu inimigo, o inimigo da família, o inimigo dos servos de Deus, ele não dorme não. Muito pelo contrário, ele está trabalhando constantemente para nos tirar da presença de Deus. Vou deixar alguns vídeos aí para que você medite. Compartilhe esses vídeos para que chegue em um bom número de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus salve a sua família, em o nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Condição, se você passou pela Covid ou não. E agora eu estava vendo aqui uma notícia que saiu na revista Rolling Stone, que o Eric Clapton disse que ele vai cancelar qualquer show nos estabelecimentos que obrigarem que as pessoas apresentem um passaporte ou prova de vacinação contra a Covid-19. Ou seja, e ele fala muito bem, né? O Eric Clapton fala muito bem nas entrevistas. Eu não sou anti-vacina, eu acho que a vacina funciona muito bem. E isso é um ponto importante, né? Mas nós temos que discutir exatamente a eficácia e para quais grupos nós precisamos conversar, que sejam vacinados, que sejam segregados. Há 2 dias, mais ou menos, o Dr. Zeballos, aí, grande médico nesse fronte todo contra esse vírus chinês maldito, ele publicou nas redes sociais dele uma recente pesquisa que foi concluída em Israel de quem passou pela Covid, quem passou pela doença, agora já mostra uma proteção até 7 vezes maior do que qualquer vacina atual hoje produzida em qualquer lugar do mundo. Então, como que nós falaremos aí de ciência, se nós estamos debatendo, inclusive no Brasil, esse projeto aí de cunho bem fascistoide, de obrigação de vacinação, inclusive para aquelas pessoas que passaram pela Covid. E o doutor Zeballos aí mostrando, né, os estudos que quem passou pela Covid, os anticorpos podem inclusive ficar de 12 a 13 meses no organismo, sendo que as vacinas estão demonstrando uma eficácia bem mais curta, né, em relação a esse tempo. Então, a gente precisa... outra coisa no nosso radar, né, que a gente não pode parecer apenas um passaporte sanitário, mas, na verdade, é aquele pedacinho de liberdade que você dá para o Estado tomar conta e daqui a pouco o Estado está tomando conta da sua vida toda. Esta iniciativa de aceitar ou não. A liberdade que chega a tal ponto que você não pode nem mesmo criar provas contra você mesmo e nem fornecer material genético, por exemplo, para um tipo de julgamento ou mesmo para verificação de paternidade. Então, por que exigir de alguém um atestado de vacina? E é uma exigência. Com o sistema atual de comunicação, de inteligência artificial, esse tipo de cobrança pode ficar muito sério e pode crescer a ponto de você não fazer absolutamente nada. Um plano de saúde não te aceitar porque viu ali nos algoritmos que você não se vacinou, né? Institucional é uma violência, né? Vocês já resumiram o que eu penso e é o seguinte: como é que você vai fazer? Como é que você vai exigir um documento? Eu sou contra esse documento aí em qualquer circunstância. Mas vamos pegar um problema prático aqui. Vários países iniciaram a vacinação recentemente. Alguns nem isso. O Brasil, a vacinação avança, mas não se completou. E vai demorar algum tempo para que isso ocorra. Já estão falando em terceira vacina, vacinação anual antes de completar aqui no Brasil. Então, como é que faz? Quem não tem idade para ser, não chegou a parte da fila que ainda não chegou ao local, ao posto onde você pode se vacinar, essa não viaja, não entra na França, né, não pode circular por aí porque ainda não tomou vacina. Esse documento é uma arbitrariedade a mais, é mais uma intromissão indevida do Estado na nossa vida
que deveria ser repelido por todos os democratas, aí, os que prezam a liberdade para valer, né? Então, o Augusto falou em intromissão indevida na vida do Estado, na vida das pessoas, e aí me veio à cabeça a questão da febre amarela, especificamente, que é uma vacina que é bastante exigida no exterior, especialmente de brasileiros que querem viajar e especialmente de regiões do Brasil onde ainda há registros de febre amarela. Mas vejam como é diferente a discussão, e eu sei que os negacionistas dos problemas das vacinas de Covid ficam jogando esses temas aí, são cortinas de fumaça para prejudicar o debate. Vejam como é diferente. Existe uma vacina segura contra a febre amarela, que foi desenvolvida no tempo certo, pesquisada exaustivamente, que não pulou etapas e que foi fornecida pela ciência, pela melhor das ciências, para que toda a comunidade internacional tivesse segurança de que tomando essa vacina não iria contrair a própria doença, não iria ter outros problemas de saúde, às vezes muito mais graves do que a própria doença, e isso não está acontecendo com a Covid. Aí a gente ouve muito essa argumentação, mas a promotora Thaís Possati, a gestante que o Fiuza sempre lembra aqui, que carioca, né, que fluminense, que morreu grávida, morreu ela e morreu o bebê, foram 2 vítimas da vacina. Foram pessoas, ela tomou a vacina, ela e o bebê morreram por causa da vacina da AstraZeneca, teve um efeito colateral ali, uma trombose que foi irreversível. Para ela, para a família dela, não era uma em 1 milhão, uma em 10 milhões, era a vida dela. Foi a vida dela que se perdeu. Para o Eric Clapton, outro que é sempre lembrado pelo Fiuza e foi lembrado pela Ana agora, não é 1 em 1 milhão, 1 em 100 mil. Ele perdeu os movimentos, ele teve problemas neurológicos por causa da vacina. Teve aquele outro caso muito triste daquela mãe americana, eu sei que o Pingos dos Is já mostrou também esse caso aqui, que foi, eu acho que é o Senado americano, se não me engano, com a filha em cadeira de rodas, a filha de 12 anos, dizendo: a minha filha e os meus outros 2 filhos pediram para entrar no grupo de teste da vacina, porque eles queriam muito retomar a vida normal, voltar a se encontrar com os colegas, a ir para o colégio. Então, eles queriam muito participar do desenvolvimento. E essa mãe ainda diz chorando: eu e o meu marido somos pró-ciência. Nós estamos convictos de que fizemos o certo. Só que depois que ela tomou a vacina, ela foi tendo seríssimos problemas neurológicos até ficar em cadeira de roda. E a menina olha para a mãe ali, ela não consegue nem chorar. Ela está tão comprometida ali fisicamente. É muito triste. Então, é um caso em não sei quantos milhões, mas é o caso de uma família, de uma vida, que eventualmente vai passar anos, décadas em cadeira de rodas. A gente não sabe, por causa de uma vacina. Quem garante que essa menina ia algum dia contrair Covid? Uma menina de 12 anos. A gente sabe que os jovens são os que menos propensão têm a pegar, e se pegarem, menos propensão têm a ter a forma grave da doença. Então, essas coisas precisam ser discutidas. E aí um governo vem e impõe que você só pode ir e vir se você tiver um passaporte vacinal. Na rodada anterior, sobre a honraria dada ao senador Randolph Rodrigues, os franceses estão indo para a rua, estão promovendo aglomeração em plena pandemia para dizer: não, presidente Macron, nós não queremos isso, nós não concordamos com isso. E lembrando também ao presidente, assim como a gente sempre faz questão de lembrar aqui aos nossos representantes, que eles nos representam, mas quem comanda tudo é o povo. Um teste PCR negativo para a Covid-19 para frequentar restaurantes e espaços de lazer e cultura. Nas manifestações do fim de semana, também foram criticados os lockdowns decretados durante a pandemia. Quero ouvir sobre esse assunto, Ana Paula, em relação a esse passaporte aí, em relação à Covid. Não é uma boa notícia não, viu? O mundo inteiro, e veja bem, países democráticos como a França e outros exigindo aí essa prova ridícula de vacinação. Eu vou pegar aí, a Ana disse tudo, eu defendo vacinas, claro, acho que vacina é a única possibilidade de saída dessas crises, qualquer vacina é melhor do que nada, algumas com um tempo maior, outro menor de cobertura, mas enfim, não é esse o debate. O debate é a liberdade individual, a liberdade de se
vamos dizer, de se colocar à disposição de um tratamento que aqui no Brasil se tornou também obrigatório. Se não fosse o presidente Jair Bolsonaro em resistir e não aceitar essa ideia, olha, nós estaríamos num caminho até muito mais rigoroso, viu? Não fosse o presidente Jair Bolsonaro, estaríamos presos até hoje, desde o início, e teríamos ali a possibilidade da polícia ir atrás, segurando nosso braço e espetar a agulha de vacina. Eu defendo vacina, repito, acho que é a única possibilidade de saída. O que eu discuto é exatamente a obrigatoriedade.